A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional Oséias, capítulo 14. Estamos estudando o último capítulo do livro de Oséias. E é um capítulo bem pequenininho, então, como sempre, farei a leitura do capítulo e, conforme a direção do Espírito Santo, farei apontamentos, farei considerações acerca da palavra. No verso 1, começa assim: Converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Glória a Deus. Aqui está falando, olha, se convertam, ó Israel, profeta. Está falando para o povo de Israel: se convertam ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados vocês têm caído. Por causa do teu pecado você tem caído. Se converta ao Senhor. Tomai convosco palavras, né? Convertei-vos ao Senhor e diga a eles: expulsa toda iniquidade e recebe o bem. Está pedindo, o profeta está ensinando ao povo a clamar ao Senhor, pedindo para que expulse toda a iniquidade de dentro deles. Precisamos aprender a pedir quando sabemos, e nós todos pecamos, né? A palavra do Senhor diz que nós todos pecamos. Aquele que diz que não peca já está mentindo. Está pecando, está mentindo, está indo contra a palavra do Senhor. Todos nós pecamos. A diferença é aqueles que vivem no pecado, na iniquidade, têm prazer no pecado e na iniquidade, e aqueles que buscam andar de glória em glória, buscam andar em santidade com o Senhor. Eles caem, né? Mas eles se arrependem. Ou até quando o pecado bate a porta, ele fala: não, eu escolho não pecar, eu não quero. Isso me afasta de Deus. O pecado é mau, o pecado nos leva para a morte. E aqui o profeta está ensinando para o povo: olha, orem ao Senhor, peçam a Ele: Senhor, expulsa de nós a iniquidade, tira de nós a iniquidade e que fique o bem. Precisamos aprender a pedir a Deus, glória a Deus. Eu estou sentindo tanta presença do Senhor. Precisamos aprender a pedir a Deus para expulsar a iniquidade, o pecado de dentro de nós. Precisamos pedir a Ele que fique somente o bem. Que nós sejamos como Ele, que nós possamos estar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Então peça ao Senhor, não se conforme com o pecado, porque o pecado vai levar a gente, leva as pessoas para a morte. Aquele que está pecando e continua pecando e se deleita no pecado, está num caminho de morte. Então peça ao Senhor: Senhor, tira toda iniquidade. Tira todo mal, todo pecado. Me ajuda, Senhor. Tira essa iniquidade, essa maldade que existe dentro de mim. E que fique o bem. E que o Senhor me ensine. E que eu possa prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque quando prosseguimos em conhecer a Cristo Jesus, nós conhecemos a Ele, aceitamos Ele como nosso Senhor. E quando cremos que Ele é Senhor e o ato que Ele fez de salvação por nós, de entregar a própria vida e que Ele é o Filho de Deus, nós recebemos a salvação por meio dele. Então nós conhecemos Cristo Jesus e somos salvos por Ele. Mas precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Porque quando buscamos prosseguir em conhecê-lo, conhecer o caráter dele, quem ele é, cada vez mais, se torna mais fácil praticarmos o bem, o que é bom, e largarmos a iniquidade, largarmos a maldade. Só verão a Cristo Jesus aqueles que estão nele, aqueles que buscam andar em santidade, aqueles que buscam fazer o bem. E no verso diz assim: e daremos como bezerros, no verso 2, como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Ele está dizendo: olha, a gente não vai dar como sacrifício bezerros mortos, mas a gente vai dar como bezerros, como se fossem os sacrifícios de bezerros, os nossos lábios, os sacrifícios dos nossos lábios. O que é o sacrifício dos nossos lábios? É o louvor a Deus. É a adoração a Deus, glória a Deus. Nos céus,
Os anjos cantam, louvam ao Senhor dia e noite, cantando santo, 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 porque Ele é santo. Ele é santo. E aqui ele está falando, olha, que os nossos lábios sejam um sacrifício para o Senhor, que a nossa adoração, o nosso louvor seja um sacrifício para ti, Deus. Que o nosso louvor, a nossa adoração possa ser o sacrifício para o Senhor. E que possamos buscar e orar, pedir a Deus que tire de nós a iniquidade e a maldade, que prossigamos em conhecê-lo para que vençamos o pecado, porque o pecado não é bom, o pecado é mau, ele vai nos levar para a morte. Mas aqueles que andam em santidade com o Senhor, por meio do Espírito Santo, aqueles que seguem o Espírito Santo de Deus, têm parte com Cristo Jesus. Esses terão vida eterna com ele. No verso 3 diz assim: não nos salvará a Assíria. Não iremos montados em cavalos e a obra das nossas mãos não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará a misericórdia. Aqui tá falando, olha, não vai nos salvar a Assíria. Não é a nossa salvação não vai vir da Assíria. Nós não iremos montados em cavalos e a obra das nossas mãos não diremos mais. Tipo, eles não vão mais seguir segundo a obra das mãos deles. Mas diz, tu és o nosso Deus, porque por ti, Senhor, o órfão alcançará misericórdia. Os necessitados, os que estão quebrados, feridos, machucados, aqueles que estão no pecado, por ti alcançarão misericórdia. Por ti, por Cristo Jesus, nós, pecadores, recebemos, alcançamos misericórdia e podemos ser chamados filhos e filhas do Senhor, por causa de Cristo Jesus. Verso 4. Eu sararei a sua perversão. Aqui são as palavras do Senhor para o povo. Eu sararei, eu sararei, eu sararei a sua perversão. Vocês não serão mais perversos, eu sararei. Eu voluntariamente os amarei, porque eu quero, o Senhor está dizendo, eu os amo, é voluntário. Eu amo você, vocês estão na iniquidade. E eu sempre falando, se voltem para mim, vocês não quiseram me dar ouvido, mas eu sararei vocês da perversão de vocês. Tirarei a iniquidade do meio de vocês. Eu voluntariamente, porque eu desejo, eu os amo e eu continuarei os amando, porque a minha ira se apartou deles. A ira do Senhor se apartou do povo de Israel. A gente vê do capítulo 1 ao capítulo 13, o Senhor exortando o povo ao arrependimento e anunciando por meio do profeta os pecados, a maldade, a iniquidade, o orgulho que os afastava de Deus, a idolatria. Mas o Senhor está falando, eu voluntariamente os amo e eu vou sarar vocês. Eu vou sará-los, vocês. Eu vou sarar vocês que são pecadores, porque eu quero, porque eu os amo. Verso 5. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como um vinho do Líbano. O Senhor aqui está falando como o povo de Israel vai prosperar, né? Como o povo de Israel vai ser restaurado, como que o povo de Israel vai voltar à glória. E ele está fazendo uso de imagens do próprio conhecimento deles, né? Comparando com o orvalho, com o lírio, com as raízes, né, que são bem profundas. E ele vai fazendo a comparação para dizer como que ele ia transformar o povo de Israel. E verso 8 diz assim: Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? O próprio, né, aqueles que criavam os ídolos dirá, o que é que eu tenho com os ídolos? Não quero mais saber dos ídolos.
Eu tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio, para que entenda essas coisas, prudente, para que as saibas, porque os caminhos do Senhor são retos, e os seus justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aqui, Efraim está dizendo, olha, o que tenho eu com os ídolos? A gente vê nos capítulos anteriores que o Senhor os exorta, falando, olha, vocês mesmos criaram esses ídolos com a própria mão, eles não são deuses, vocês os criaram e o adoram. E aqui ele está falando, mas vocês não mais os adorarão, vocês dirão, o que é que eu tenho com esses ídolos? Não quero mais saber deles, acabou. Eu só quero servir a Deus, o Senhor. E no verso 9, que é o último, diz assim: quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é sábio para que entenda aquilo que está neste livro do profeta Oséias? Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus conseguem compreender essas coisas. Ele está dizendo: prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos. Os caminhos que Deus tem são retos, são planos, mas os justos andam nele. Só que os transgressores tropeçam e neles cairão. Aqueles que são os transgressores, que se mantêm no pecado, não conseguem. Eles tropeçam e caem. Mas os justos, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles andarão neles. Essa é a mensagem. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu hoje. Que o Senhor ministre mais ao teu coração e ao meu coração. Que possamos crescer, né, no conhecimento da palavra do Senhor. Que possamos buscar conhecer ao nosso Deus. Que possamos buscar andar em santidade com Ele. Andar nos caminhos dele, que são retos, perfeitos, agradáveis, bons. Esse é o meu desejo, é o que eu peço em nome de Jesus para cada um de nós. Amém? Essa é a mensagem. Se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar, porque ajuda a chegar a mais pessoas. E amanhã estarei aqui, se Deus quiser. Tchau!